Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estou hoje aqui para darmos continuidade aos nossos estudos literários. Bom, hoje vamos falar de várias pessoas em uma só, uma tão importante para o que nós chamamos de modernismo português. Então nós temos quem? Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Para os mais íntimos, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era filho de judeus portugueses. Ele nasce em 1888 e morre de cirrose hepática em 1935. Ele nasce em Lisboa, tá? Teve vários problemas familiares, a mãe se separa do pai, ela casa novamente e o padrasto os leva para morar na África do Sul. Lá, gente, ele tem uma educação exemplar. Ele volta para Lisboa com 17 anos. A princípio, ele tem a desculpa que ele vai estudar letras, mas ele abandona, tá? E aí, como ele era um autodidata, ele acaba tendo vários tipos de conhecimento, né? E vai atrás de conhecimentos filosóficos, né? Da ideia de aprender algo. Ganha concursos, tá? Então ele tinha uma facilidade para aprender muito grande. A obra dele é reconhecida como, né, quando a gente pensa em diversos escritores, infelizmente pós-morte, né? Então só depois que reconheceram a grandeza dessa obra de Fernando Pessoa. Tudo bem? Bom, vamos pensar um pouquinho em Portugal dessa época, tá? Na época que nós estamos falando, que vai iniciar esse modernismo português. Bom, nessa época haviam vários movimentos antimonárquicos e várias coisas foram acontecendo. Então, eles tiveram, né, a proclamação da República, tiveram um golpe militar. Depois eles tiveram com Salazar, né, a grande ditadura militar, que eu acho que vocês conhecem, já ouviram falar em Salazar, na parte de história. Então, vamos pensar que nós temos uma ditadura instaurada, tá? Que sim, essa ditadura traz grandes progressos, mas à custa do quê? Né? Até de um silêncio dessa população, a custa de fazer com que a população não se expressasse, com que a população não pudesse participar, não pudesse se expressar. Então foi uma época de um desenvolvimento econômico, mas não que saía barato. Tudo bem? Nessa época também nós temos o que nós chamamos de saudosismo português. O que é esse saudosismo português? Então, Portugal, quando ele faz as grandes navegações lá em 1500, ele tem um grande momento de progresso, muito importante, né? Principalmente com Dom Sebastião, que foi um rei que eles valorizaram muito, que some em uma batalha, o corpo desaparece e até hoje não foi encontrado. Então, muitos acreditam nessa volta inesperada de Dom Sebastião, que em algum momento ele vai voltar para Portugal e vai trazer novamente aquele progresso daquela época. Tudo bem? Então esse saudosismo, esse sebastianismo fazia parte dessa época e fez parte também de temática de Fernando Pessoa. Isso é importante, certo? Bom, Fernando Pessoa, né? O que nós podemos falar sobre ele? Ele foi um menino muito tímido, viveu sempre isolado, pouquíssimos amigos até depois já de adulto. Então, ele tinha um amigo, né, que a gente pode citar, que é o Mário de Sá Carneiro, que é super conhecido e que foi um dos responsáveis, poeta, né, responsável pela criação junto com ele da revista Orfeu. Essa revista Orfeu, ela é publicada em 1915 e ela é responsável
pelo início do modernismo português. Então, tinha toda aquela intenção de chocar, de romper com aqueles padrões já existentes que vinham já há muito tempo. Era a mesma intenção, certo? Foram escritas apenas 2 revistas Orfeu. Publicada apenas uma. A segunda não foi publicada por conta do suicídio do Mário de Sá Carneiro, certo? Outra coisa interessante na vida dele é que não se tem dados dele ter casado, de namoradas, né, que ele teve em vida. Ele teve sim uma única namorada, um namorico, né, talvez um namorico passageiro, sem muita importância, com a chamada Ofélia Queiroz. Então isso, gente, já vai traçando essa personalidade do Fernando Pessoa. Tem um agravante aí no meio, que a avó dele, ela teve problemas mentais, né? E isso também pode ser uma justificativa para o que a gente vai ver a respeito de Fernando Pessoa. Então preste atenção, esse isolamento, né? Essa avó que já vem com problemas mentais agravados, essa única namorada que aparece aí no meio do caminho, tá? Os irmãos, eles já narraram que na época da infância, Fernando Pessoa tinha o costume de criar personagens e conversar com esses diversos personagens criados. Por que tudo isso é importante? Tudo isso é importante para a gente entender que Fernando Pessoa, quando a gente fala nesse grande poeta, a gente tem que pensar que Fernando Pessoa, ortônimo, e Fernando Pessoa, heterônimo. Quando eu falo em ortônimo, tá? Eu falo nele mesmo. O Fernando Pessoa escrevendo e assinando por ele mesmo, pela personalidade dele, tá? Agora existem os heterônimos, que são criações de Fernando Pessoa. Presta atenção. Heterônimo não é a mesma coisa que pseudônimo. Quando eu falo em pseudônimo, eu falo em apelido. Então, isso acontecia muito lá na época do arcadismo, né, o classicismo. Então, os poetas escreviam e utilizavam um apelido, um outro nome, tá? Como se fosse um nome artístico. Não tem muitos artistas que hoje a gente vê e que falam assim, qual é o nome original de tal artista? E quase nunca é o mesmo bate um com o outro. Heterônimo, gente, são personalidades criadas. Para ser um heterônimo, presta atenção, é uma pessoa, um personagem dramático criado, mas um personagem que tem vida. Ele tem vida própria. Para ser heterônimo, ele tem que cumprir com 4 características. A primeira é ter nome próprio, tá? A segunda é ter vida própria, ter uma biografia. Então ele nasce, ele morre, ele tem vida, ele tem amigos, tá? Ele tem história para contar. Ele tem que ter uma obra, certo? E ele tem que ter um estilo que é dele. Então, isso que é um heterônimo. Então, um heterônimo é como se fosse uma outra pessoa criada por ele. Tá? Então, ele se assume outra pessoa com características totalmente diferentes para escrever. Tem estudos que falam que tem mais de 120 heterônimos criados por Fernando Pessoa. Nós vamos ver 3 heterônimos e um semi-heterônimo, que são os principais. Mas preste atenção, gente, como a gente justificaria um poeta criando mais de 120 heterônimos? E não se tem conhecimento, tá, de nenhuma mulher. Tem uma tal de Maria José, que uma vez foi citada em um dos seus textos de uma carta que ele escreveu, tá? Que era até a carta de um corcunda, e ele cita, né, nessa carta o nome da Maria José. Fora isso, mais nenhuma. Olha que interessante. Então, vamos pensar assim.
talvez essas criações, né? Essas personalidades tão diferentes e tão fragmentadas por conta da vida que ele teve. Talvez uma hereditariedade, desculpa, de uma avó, tá, que tem uma loucura aí muito grande, uma doença mental grande. Talvez ele mesmo querendo se livrar de frustrações dele em vida. Como assim? Por ser tímido, ele poderia ter sonhos que não foram de fato realizados em vida, porque ele não teve condições. Então esses heterônimos talvez suprissem esses sonhos que ele não, essas frustrações, esses sonhos que ele em vida ele não tinha tido oportunidade, né? Não tinha conseguido realizar. Então vamos acreditar, né? Talvez numa bipolaridade, talvez num problema mesmo mais sério, pode ser, né, que hoje seriam feitos estudos diferentes, mas nós temos aí uma vida que justifica essas criações. Lógico que dentro da genialidade, né, do próprio Fernando Pessoa, para ter condições de ter criado tantos personagens. Tudo bem? Certo? Até aqui tudo bem? Então vou dar um tempinho para vocês tirarem um print e nós já voltamos. Bom, retornando então, vamos falar agora de características do Fernando Pessoa, características dele, da poesia de Fernando Pessoa. Há uma diferença, gente, tem que ficar clara aí, que Fernando Pessoa, ele diferencia o eu lírico do eu empírico. O que é o eu lírico? Quando a gente fala em eu lírico, é a voz do poema, tá? Então, falar em eu lírico é falar em primeira pessoa, aquele poema, né? Tem aquele eu lá dentro que está mostrando o que está sentindo. Então, é aquele personagem criado para aquele poema, que não necessariamente é o poeta. Por isso que ele separa o eu lírico do eu empírico. Quando ele fala em eu empírico, ele está falando no escritor propriamente dito. Então, não necessariamente, nem tudo que o poeta escreve tem a ver com a vida dele, do próprio poeta. Então, o que ele escreve pode ter, né, ser uma coisa totalmente desconectada com esse eu empírico. Fica claro isso para vocês? Então, ó, um exemplo. Eu vou escrever, né? Então, eu começo a escrever algo em que eu fale sobre um eu lírico aí preconceituoso, um eu lírico racista. Mas essa não é a minha opinião, essa não é a minha ideia, essa não é a minha vida. Foi criado algo, esse eu lírico com essas características para justificar alguma coisa, ok? Mas que é totalmente separada da vida do próprio poeta. Isso é importante. Focando bem no ortônimo dele, que é o Fernando Pessoa ele mesmo, tá? As características. Primeiro, essa sensibilidade da razão. O que é essa sensibilidade da razão? É você ter consciência daquilo que você sente. Então, eu tenho consciência exata daquilo que eu estou sentindo, eu não tenho dúvida daquilo que eu sinto. Por isso que tem isso dentro da poesia ortônima de Fernando Pessoa, tá? Ele tem essa sensibilidade da razão, ele tem certeza daquilo que ele sente, ok? Outra coisa trabalhada nesse ortônimo de Fernando Pessoa são dialéticas, ideias opostas, tá? Então eu tenho a ideia da consciência e da inconsciência. Como assim? Ele fala o seguinte: se você tiver consciência da sua inconsciência, você consegue aproveitar melhor aquele momento. Olha que coisa doida.
Então, eu tenho consciência da minha parte inconsciente. Então, eu sabendo disso, na verdade é ter o conhecimento, né, de você mesmo. Você ter esse conhecimento do que sente, você ter conhecimento dessa inconsciência e tudo isso para trazer o quê? Para trazer, como se diz, para você conseguir aproveitar melhor aquele momento. Ele tinha consciência que a vida é passageira, tá? Então, ele falava muitas vezes que você tem que aproveitar aquele momento. Então, se você tem que aproveitar aquele momento, você só consegue fazer isso tendo consciência de seus atos, tendo consciência de seus pensamentos. Tudo bem? O outro ponto é a sinceridade e o fingimento. Isso é interessante, gente. Ele diz o seguinte: o poeta, ele não é um mentiroso, tá? Ele é o quê? Ele é um fingidor, mas ele não é um mentiroso. Então, quando o poeta cria, ele não está mentindo, ele está fingindo algo para que ele possa escrever, para que ele possa dar vida àquele poema, certo? Tem um poema dele aí, muito conhecido, que chama Autopsicografia, tá? E ele fala, na primeira estrofe ele fala assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, ó, ele já começa com uma metáfora. Quando ele fala assim, o poeta é um fingidor, ele já está usando uma metáfora. Ele faz uso da linguagem conotativa, faz uso de figuras de linguagem. Então, ele está falando, né, que ele é um fingidor. Então, ele finge tão completamente, ele finge tão bem, tá, que ele se expressa de uma maneira única. Então, ele precisa ter uma expressão única naquele poema dele. Para que isso aconteça, tem que ficar claro que aquilo não é uma mentira, tá? Que ele tem consciência de tudo e por isso que ele dá vida àquilo, né, de uma maneira única, certo? Super indico a leitura desse poema, Autopsicografia. Quando a gente fala nessa parte ortônima, não pode esquecer da musicalidade. Vocês perceberam quando eu li? Tem rima. Então, a maioria das produções de Fernando Pessoa, você vai encontrar essa musicalidade. Esse trabalho com rima, com ritmo, tá? Você vai sentir uma certa leveza, essa musicalidade que muitos gostam demais dessa poesia por conta justamente disso, por não ser algo seco, tudo bem? A obra mais importante de Fernando Pessoa, podem anotar aí, é o livro chamado de Mensagem. Mensagem. Que é justamente essa produção ortônima dele, tá? Que olha que interessante, ele é publicado em 1934. Logo depois ele falece, né? Então, é a única publicação em vida de Fernando Pessoa. É chamada a nova epopeia, até portuguesa, né? Fica um pouquinho fora da ideia de epopeia, porque epopeias são narrativas, é que a gente está trabalhando, né, com essas poesias, mas chegaram até a pensar nisso, porque ele vai falar o quê? Ele vai falar justamente aquilo que a gente tinha comentado inicialmente. Ele vai mostrar um Portugal saudosista, né? Um Portugal questionador, que quer saber o que aconteceu para chegar àquele ponto. Tudo bem? Vou ler um trechinho do poema que chama Mar Português, tá? Que tá aí no livro de Mensagem. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Então ele vai começar, tá vendo por que aquela associação com a epopeia dos Lusíadas? Porque ele tá falando daquele início, daquela saída,
né, portuguesa, aquele saída além-mar, né, de Portugal. E aí ele fala, ó, quantas mães de fato choraram, quantas lágrimas derramaram, né? Quantos filhos em vão rezaram. Então ele vai como se ele fosse com essa ideia do saudosismo reconstituindo, né, uma história portuguesa para tentar de fato entender por que chegou naquele ponto. Então, ó, gravem aí, o Mensagem são poemas, né, líricos que vão refletir o passado e o presente de Portugal, tá? Que já se cogitou ser chamado da nova epopeia portuguesa e que foi a única obra dele publicada em vida. Tudo bem até aqui? Então, um tempinho para o print. Bom, vou começar essa terceira parte, que nós vamos focar agora nos heterônimos. Vou começar com a leitura do que o próprio Fernando Pessoa falava do seu heterônimo. Então, vamos estudar primeiro Alberto Caeiro. Então, aqui, Alberto Caeiro, segundo Fernando Pessoa. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915. Nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação quase alguma. Era de estatura média e, embora realmente frágil, morreu tuberculoso. Não parecia tão frágil como era. Tinha a cara rapada, era louro, sem cor, olhos azuis. Como disse, não teve mais educação que quase nenhuma. Só instrução primária. Morreram-lhe cedo o pai e a mãe e deixou-se ficar em casa. Vivendo de uns pequenos rendimentos, vivia como a tia velha ou uma tia-avó. Gente, ele tem vida, ele tem nascimento, ele tem morte. Esse heterônimo dele é um heterônimo extremamente simples. Ele é inclusive chamado mestre dos heterônimos. Se for perguntado qual é o principal heterônimo de Fernando Pessoa, é o Alberto Caeiro. Então ele é um camponês, ele é um filósofo, que não tem grandes instruções, então ele não tem como ele escrever palavras difíceis, ele usar um vocabulário diferenciado, senão não vai condizer com ele. Então a leitura dele é bem simples, tá? Ele aborda muitos elementos da natureza, ele era camponês, tudo bem? E o que é interessante é que o que ele tenta fazer é diferenciar os pensamentos e sentidos. Ele fala o seguinte: não pense, apenas sinta. Então não se preocupe em pensar, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo? Não. Sinta e viva. Isso tudo de uma maneira muito simples e sutil. Vou ler um trecho para vocês que vocês entendam quem é Alberto Caeiro. Ele fala assim, ó: o essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Então ele fala de uma maneira muito simples, saber ver sem estar a pensar. Então apenas sinta, apenas veja, tá? Mas não precisa pensar. Esse é o principal, o que diferencia o Alberto Caeiro. E depois ele fala: mas isso, tristes de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo. Ele é filósofo. Uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento, de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores as penitentes convictas de um só dia. Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. Então ele está fazendo uma distinção, na verdade, do que é símbolo, ok? E do que é emoção, do que é o sentimento humano. Então, estrelas e flores são simplesmente estrelas e flores, é isso que ele fala.
Tudo bem? Então, esse daqui é o Alberto Caeiro. Tudo bem? Bem tranquilo. Então, gravem aí. O Guardador de Rebanhos, tá? Um principal poema do Alberto Caeiro, certo? Bom, agora acrescentei Ricardo Reis, tá? O segundo heterônimo importante de Fernando Pessoa. Ricardo Reis, segundo Fernando Pessoa. Ricardo Reis nasceu em 1887, não me lembro do dia e mês, mas tenho os augures. No Porto, é médico. Educado no colégio de jesuítas, vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por educação alheia e um semi-helenista por educação própria. Bom, aqui nós já temos um diferencial de um para o outro. Aqui nós temos um heterônimo estudado, médico. Aqui eu tenho um camponês, tá? Com conhecimentos primários. Então eu já tenho uma escrita, gente, diferente do Alberto Caeiro para o Ricardo Reis. Eu vou ler um trecho de um poema do Ricardo Reis e vocês vão perceber que ele trabalha inclusive com uma sintaxe, tá? Quando ele faz uma inversão da sintaxe, então não vem na ordem direta que facilita a sua leitura. Além disso, ele é chamado de clássico, neoclássico. Como ele é estudado, ele vai trazer, tá, menções ao classicismo. Então ele vai entrar até com elementos da mitologia, certo? E o vocabulário dele é um vocabulário raro, diferente dessa simplicidade do Alberto Caeiro. Outra coisa importante é ele trabalhar com o chamado epicurismo. O que é o epicurismo, tá? É quando você busca o prazer naquele momento. Então você sabe que na vida nós temos prazeres terrenos e devemos desfrutar desses prazeres terrenos naquele momento. E aí vem a noção que ele tem da brevidade da vida. Certo? Ó, vou ler para vocês, prestem atenção. As rosas, amo dos jardins de Adonis, ó, já colocou Adonis aqui e já trabalhou com uma sintaxe de inversão. Essas volúcres, tá? É efêmera, passageira. Essas volúcres amo, Lídia, rosas. Lídia, a mulher, né? Parece aqui como alguém, uma inspiração grega. Que o dia em que nascem e esse dia morrem. A luz para elas é eterna, porque nascem nascidos já o sol e acabam antes que Apolo deixe o seu curso visível. Assim façamos nossa vida um dia, ó brevidade da vida. Inscientes e ignorantes, Lídia, voluntariamente, que a noite, antes e após, o pouco que duramos. Então ele fala, aproveite sem pensar, tá? Vamos aproveitar para que viemos, vamos desfrutar dos prazeres. A vida é passageira, mas vocês percebem a diferença, tá? O grau de dificuldade de uma leitura do Alberto Caeiro para o Ricardo Reis? Até aqui tudo bem? Ok. Bom, trouxe para vocês o terceiro e último, mais importante heterônimo de Pessoa, que é o Álvaro de Campos. Vamos lá. Álvaro de Campos, segundo Fernando Pessoa. Álvaro de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de outubro de 1890. É engenheiro naval, mas agora está aqui em Lisboa, em inatividade. É alto, 1,75 m de altura, mais 2 centímetros do que eu. Magro, um pouco tende a curvar-se, cara rapada, entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu português. Cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao lado, monóculo. Teve uma educação vulgar de liceu, depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia. Primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente, de onde resultou o opiário. Ensinou-lhe latim um tio beirão, que era padre. Então aqui
Nós temos também um heterônimo estudado, engenheiro, ok? Aqui, ó, só com uma diferença, ele é um poeta moderno. Gente, ele por ser um poeta moderno e ele viver naquele Portugal tão angustiante, ele é angustiante, tá? Então, quando a gente vai ler qualquer coisa referente a Álvaro de Campos, a gente vai enxergar uma pessoa angustiada, rebelde e agressiva, principalmente niilista. Niilista é aquela que a gente chama de anulação, do não. Então, quando ele trabalha com esse niilismo, ele nega tudo, tá? Então, tudo ele nega, ele usa o não, assim, de uma maneira absurda. Então, ele tem uma angústia, ele tem uma agressividade, ele nega tudo, tá? Então, é isso que faz dele um poeta moderno, tudo bem? Mas estudado. Vou ler aqui, ó, Tabacaria. Ele fala assim, ó, não sou nada, já começou o niilismo. Nunca serei nada. Não posso querer sem nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Então ele já está se colocando como alguém frustrado, angustiado, tá? Que nega que tudo, com uma certa rebeldia, olha lá. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Então vocês percebam essa rebeldia dele, uma leitura que não é tão facilitada como o do nosso camponês, mas também não trabalha com essa parte clássica que mexe inclusive com sintaxe e vocabulário raro, que é do Ricardo Reis, certo? Então tudo que você pensar em negativismo, ler a respeito disso, identifique Álvaro de Campos, certo? Nós temos, para terminar, um único semi-heterônimo, tá? Que é o Bernardo de Campos. Vou colocar aqui para vocês. Vou ter que colocar aqui, ó. Bernardo de Campos. Esse daqui é o semi-heterônimo. Por que semi-heterônimo? Lembra que para você ser um heterônimo, você tem que cumprir 4 itens? Então, você tem que ter nome, você tem que ter biografia, você tem que ter obra e estilo. Ele é um semi-heterônimo porque ele só não tem um estilo. Ele tem nome, ele tem biografia, ele tem obra publicada, mas ele não tem um estilo. O estilo dele é o estilo do Fernando Pessoa, então tem uma mescla aí. Por isso que ele é chamado de semi-heterônimo, tá? É um trabalhador de escritório que vive a andar como andarilho aí pelas ruas, tá? Fica vago aí pelas ruas de Lisboa. E a característica principal dele é ser reflexivo, pensar sobre a vida, certo? Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu tenho um carinho imenso por Fernando Pessoa. Eu gosto demais dele. Eu acho assim que são reflexões assim tão importantes em determinados momentos da nossa vida. Então eu vou encerrar aqui com algumas citações muito importantes de Fernando Pessoa que eu selecionei para vocês. Vamos lá? Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar.
É fácil trocar as palavras, difícil é interpretar os silêncios. É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.